Estamos em um tempo em que não só a geração Z, mas toda a humanidade como um todo, ela vive numa perdida, sem propósito. Ela vive uma vida muitas vezes triste, uma vida de fuga por meio das drogas e de tantas coisas. Só que o que está por trás de tudo isso? Eu não sei se você já se sentiu sozinho, já se sentiu, como eu disse, sem propósito. E às vezes assim, estar sozinho no meio de uma quantidade de pessoas. Isso é muito real. E não é por falta de, como eu disse, de pessoas, não é por falta de talento. Existe algo, não é por falta de dinheiro, existe algo que vai além e que nós estamos negligenciando. E o que eu quero dizer é sobre a nossa experiência com Deus. E talvez você pare e pense e fale, mas nossa, ele vai falar de Deus de novo. Sim, eu vou falar. Porque nós temos deixado de lado Deus para viver uma vida na busca de tantas coisas que no fundo é uma busca na verdade dele. E eu também vivi uma experiência semelhante a essa. Só que quando eu entendi que aquilo que eu buscava não era riqueza, não era status, sim era a presença dele, todo o resto, tudo aquilo que eu tenho conquistado, está sendo um acréscimo e não uma necessidade sem a qual eu não vou ser ninguém. Eu não preciso ter para ser, eu preciso apenas ser. E eu só sou quando eu estou nele. O problema é quando eu tiro Deus da jogada, eu tiro a finalidade. Todas as coisas, elas foram criadas para um fim. Por exemplo, os óculos, eles foram criados para o fim de melhorar a sua visão, de corrigir um defeito visual. Mas se eu pego um óculos e começo a querer usar ele como um martelo, não vai fazer muito sentido. Mas quando eu uso o óculos no rosto, quando eu uso o óculos como ele é feito para ser usado, aí sim ele está cumprindo a missão dele. Mas quando eu falo, me remeto ao ser humano, o ser humano ele também foi chamado para algo e esse algo é maior do que ele mesmo. Por exemplo, o amor. O ser humano foi chamado ao amor, o ser humano foi chamado à transcendência, que é algo que não é passageiro. É algo que está além de todas as coisas que nós conseguimos enxergar. O problema é que nós estamos em um mundo que está acostumado com tudo aquilo que é fútil, com tudo aquilo que é raso. E quando nós falamos de algo que é transcendente, é algo muito maluco. E acaba que vai sendo deixado de lado. Outra coisa também que nós estamos vivendo é a falta de reflexão, a falta de silêncio. Tudo isso faz com que nós estejamos sempre distraídos e nunca paramos para pensar nas principais questões da vida, né? Como eu já falei, a questão da finalidade. Qual a razão para a qual eu estou nesse mundo? Por que eu faço o que eu faço? Por que eu trabalho onde eu trabalho? Nós não pensamos nisso. A maioria das pessoas, elas só pensam em trabalhar para pagar conta. E aí quando ela termina uma conta, ela faz uma conta ainda maior. Aí ela tem que trabalhar um serviço que ela não gosta. Ela tem que fazer coisas que ela não quer fazer para que ela possa pagar aquela conta que ela fez. E aqui eu não estou falando que você não tem que trabalhar. Eu não estou falando que você não tem que adquirir coisas materiais. Eu só estou querendo trazer a questão de que você tem que entender a razão de tudo isso. Se nós tirarmos Deus da jogada, tudo isso não faz sentido. Não faz sentido acordar cedo, não faz sentido você ser empresário ou ser CLT, nada faz sentido. Mas quando nós colocamos Deus na equação, aí sim as coisas começam a ganhar forma, porque você começa a entender por que você vai fazer uma faculdade. Por amor a Deus. Se eu coloco Deus como a minha finalidade, tudo aquilo que eu vou fazer com excelência. Tudo aquilo que eu me disponho a ter um compromisso, eu vou fazer por Ele. Eu não vou fazer porque eu espero retribuição das pessoas, mas eu vou fazer porque eu sei que é Ele, é por Ele. Tudo é feito com Ele, nada sem Ele, tudo é por Ele. E quando eu coloco Ele como
o fim último da minha vida, eu só vou conquistar, eu só vou estar com Ele quando a minha vida terminar. Então consegue entender de que o sentido da vida, ele não está na vida, ele está fora da vida. Só que se você não parar, não silenciar um pouco, não refletir sobre essa grande verdade que é o seu fim, você vai ficar como a corrida dos ratos. Você vai ficar como baratas tontas e nunca vai conseguir viver uma vida plena. Sabe aquela vidinha que é uma mesmice, que você vive sempre o mesmo ciclo? Isso não é para você, cara. Você foi chamado para algo maior. Todos nós fomos chamados para algo maior. Não para ficar levando uma vida, sabe? Que, enfim, no final, você sabe que se você parar com a sua loucura, se você parar para refletir, não é isso que você quer. Sabe aquela paz que você tanto busca? Ela não está escondida no alcoolismo. Ela não está escondida nas redes sociais. Ela não está escondida no sexo que você faz à torta e à direita. Mas ela está em Deus, que é o nosso único que não vai te abandonar, mesmo quando você não tem dinheiro, ou quando você tem dinheiro também. Ele não vai te abandonar, ele só quer estar com você. Mas para isso nós precisamos de dar passos, e o primeiro passo é se reconciliar com Ele. Então peça perdão, reconheça a sua pequenez, reconheça que você tem errado, reconheça que você não sabe de todas as coisas. Segundo passo é perdoe Deus. Talvez você tenha uma imagem distorcida de quem é Deus, porque te falaram assim. E quando você começa a fazer esses passos, primeiro de pedir perdão, segundo de perdoá-lo, as coisas vão se encaixando. E o terceiro passo é se organizar para que você tenha uma vida de intimidade. Não basta acreditar que Deus existe, é preciso ter um relacionamento com Ele. E esse relacionamento exige um compromisso diário, de querer ter um diálogo com Ele, de querer estar com Ele, não só nos momentos difíceis, mas a todo momento, no seu trabalho, durante os seus estudos, durante os seus rolês. E aí sim, nós vamos alcançando essa intimidade que vai sendo construída, e a longo prazo isso vai te dar um relacionamento estável, um relacionamento que vai durar até a eternidade. Meu nome é Pablo Rodrigues, eu estou aqui junto com você para ser uma pessoa melhor. Tamo junto, e se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, o seu comentário e digite: eu quero ter intimidade com Deus.